Olá pessoal, eu sou o chefe Guilherme da Prática e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como a gente fazer o preparo de frituras utilizando o forno combinado. A primeira dica que eu vou passar para vocês é de como a gente faz a mistura para fazer o empanamento das nossas frituras, tá? Para fazer os empanados e os milanesas. Então aqui eu tenho duas farinhas, farinha de rosca ou farinha de pão, aquela tradicional, e eu tenho aqui a farinha panko, tá? E a gente vai preparar essas farinhas para fazer os nossos empanados no forno combinado. Para fazer essas misturas, o que a gente vai utilizar? Algum agente colorífico, pode ser o coloral, pode ser páprica, doce, picante ou defumada, fica a gosto da unidade. E nós vamos utilizar também óleo, tá? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de mistura, a gente trabalha a gosto. Então, a unidade define um padrão de uma proporção entre o agente colorífico e a farinha. Em média, a gente utiliza 10% do peso da farinha com o agente de cor. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de coloral. E o óleo a gente faz meio que no olho, porque cada unidade vai ter o seu padrão também de empanamento. E lembrando, o uso de óleo para fazer frituras no forno combinado é opcional. Eu posso colocar ou não. E vai de cada unidade qual a característica que quer aplicar nesse produto, nesse empanado. Com mais característica mais próxima a uma fritura por imersão, eu coloco mais óleo. Com uma característica um pouco mais de assado, menos característica de fritura, menos óleo. Então eu vou colocar aqui na minha farinha e o ponto que eu gosto de deixar essa farinha para fazer o empanamento é como se ela ficasse como se fosse uma paçoca desmanchada. Então eu vou misturar aqui e vai dar para vocês perceberem bem como é que fica o resultado. Tá? Então esse processo aqui pode ser feito obviamente antes do início da operação e serve para praticamente todos os empanados que nós vamos preparar no forno combinado. Então, pessoal, esse é o ponto da farinha de rosca umedecida com o óleo e com o coloral. Vocês podem ver que ela forma um bloquinho que facilmente eu consigo desmanchar com a mão. Esse é o ponto ideal para a gente trabalhar com a farinha de rosca. E o mesmo processo eu vou reproduzir agora com a panko. O detalhe é que a panko, como ela é uma farinha um pouco mais clara, mais branquinha, eu preciso às vezes colocar um pouquinho mais do meu agente colorífico. Então, vou colocar aqui o meu coloral e o óleo. E o processo é o mesmo, é só misturar e deixar bem homogêneo. E aí, pessoal, esse é o resultado, esse é o padrão que tem que ficar com a farinha panko para fazer o empanamento dos nossos empanados, das nossas milanesas. Então, pessoal, esse é o padrão que a gente utiliza para fazer as nossas farinhas para empanar os nossos milanesas, os nossos filés, as nossas bananas, dependendo da preparação, tá? Então, a gente está utilizando aqui a farinha de rosca, a farinha panko. Eu posso utilizar a farinha de pão também, não tem problema nenhum. O resultado fica tão bom quanto. E aí é só cada unidade aí definir o seu padrão de coloração e de umidade com óleo para fazer cada preparação. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar para vocês outras dicas de como fazer frituras no forno combinado.